Uma excelente tarde a todos. Ah, esses dias eu estava assistindo uma palestra de um orador que eu tenho assim bastante respeito e admiração, porque ele faz colocações muito objetivas. Ele tem uma fala que envolve e esclarece, mas ele tocou num assunto como uma grande preocupação. E eu só pude captar o que me foi encaminhado, uma de suas falas, que ele estava muito preocupado porque daqui a 40 anos, mais ou menos o número que ele colocou, nós não teríamos mais espíritas, ou seja, nós não estamos tendo um processo de renovação daqueles que desenvolvem trabalhos em casas espíritas, porque a população dos que começaram essa tarefa estava atingindo uma idade já avançada e não estava acontecendo uma substituição. Eu, na hora, fiquei pensando, se eu tivesse a oportunidade de conversar com ele, chamaria a atenção para um outro ponto de vista. O mestre, há 2023 anos atrás, ele naturalmente não se intitulou com nenhum ismo, né? Nenhum catolicismo, espiritismo, protestantismo, taoísmo, budismo, hinduísmo, nada disso. Ele apenas trouxe muito do que já tinha falado, alguns códigos de ética já expostos até antes da chegada dele ao orbe terrestre, como é um processo natural de muitos que vão chegando, trazendo novidades, exemplificando melhor, esclarecendo mais, chamando a todos nós à responsabilidade de seguir um caminho novo, diferenciado. Pois é, esse mestre, a quem nós temos um respeito muito grande, ele nos trouxe o exemplo, né? Trouxe o exemplo, nos mostrou que o que nós precisamos é modificar a nossa intimidade, perceber o amor ao próximo, amar a nós mesmos, a Deus naturalmente, é a nossa essência, está em nós, à medida que nós estamos amando a nós mesmos, estamos respeitando o Deus Criador, que nos deu essa essência e nos permitiu essa trajetória e caminhada em busca do crescimento e da evolução. Então, eu acho que é uma preocupação que ela não deve acontecer. Espero eu que daqui a 40 anos nós não tenhamos mais nenhum ismo, nenhum ismo. Nós tenhamos pessoas com atitude de dignidade interpretando o amor e o chamamento que temos recebido para fazer as coisas de bem dessa forma, tirando o rancor, as mágoas, o orgulho, as vaidades e tantas coisas que elas pesam na nossa estrutura espiritual e criam as dificuldades que nós temos de caminhar adiante. Agora, um outro ponto também a respeito dessa preocupação, me vem aqui um questionamento para que muitos que me ouçam pensem também. Nós estamos, de uma forma ou de outra, criando muitas dificuldades para que a pessoa coloque a serviço do amor o seu trabalho e até a sua mediunidade, né? Então, são colocadas tantas barreiras, é tanto tempo de pesquisa, estudo, que eu tenho absoluta certeza, como ele se refere que os jovens não estão vindo abraçar a causa, eles estão se afastando, porque o nível de dificuldades que encontram, e eu chamo de dificuldades, gostem ou não, são tantos estudos, quase que a gente se torna doutores da lei para poder trabalhar no amor, na fraternidade, no acolhimento. Eu acho que esse ponto tem que ser uma reflexão muito grande de todos nós que temos responsabilidades nesse segmento doutrinário. Repensar um pouco isso. É lógico que o estudo, o trabalho, o conhecimento é fundamental para que a gente não caminhe por aí fazendo aberrações ou dizendo coisas indevidas. Mas eu acho que um dos pontos importantíssimos é deixar que o coração fale primeiro. Fale primeiro. Eu mesmo tenho um testemunho pessoal. Eu comecei muito jovem, talvez na faixa de
15 anos de idade, abraçando essa causa, estudando de livre e espontânea vontade, procurando entender as obras básicas ou aquilo que me facilitava o trabalho dedicado em direção ao próximo, do jeito que eu encontrava uma maneira de fazer. Não tive restrições, pelo contrário, eu tive muitos estímulos daqueles que eram os mais velhos na hierarquia encarnatória, os mais velhos que me abraçaram, me estimularam, e a partir daí eu tive a chance de poder muito cedo me dedicar ao trabalho e assumir responsabilidades que hoje eu agradeço de muito coração. Então foram pessoas que disseram: que tal pegar o mais jovem e colocar para dirigir? Que tal pegar o mais jovem? Ou seja, não me perguntaram se eu tinha feito faculdades doutrinárias, não é? Se eu tinha feito, vamos dizer, eu não estou aqui ironizando, mas é importante que fique claro dessa forma, se eu já tinha uma situação de PhD doutrinária para poder desenvolver o trabalho que dependia das minhas mãos e do meu coração, das minhas mãos nas atividades sociais que abracei com muito carinho, com muito respeito e com muito agradecimento de ter tido essa oportunidade. Com as mãos que tive a chance de poder colocar essas mãos em direção às pessoas que estavam sentadas diante de mim nas suas agonias e nas suas angústias e passar a elas o que a gente chama do passe, ou seja, o sentimento de carinho, de respeito e o desejo que tinha pedindo a Deus que elas fossem socorridas, amparadas e pudessem ter os seus corações aliviados das intranquilidades que lhes batiam à porta. E na medida que isso pude fazer, fui também, naturalmente, buscando conhecer um pouco mais dos ensinamentos do nosso mestre. E ele foi extremamente simplório em colocar as coisas de maneira muito favorável para os homens de letra e para os não de letra. E, aliás, a primeira escolha dele foram aqueles que não tinham tanto conhecimento das situações, né, filosóficas, e estudos, mas ele colocou ali o coração, a responsabilidade, e assim começou essa tarefa de dedicação, de amor e de muita fraternidade. Eu estou convidando a todos para uma reflexão, apenas isso, dizendo que a gente pode ver de outra forma também, né? Eu até já brinquei em alguns momentos que eu gostaria que todas as casas religiosas um dia se transformassem em museu da fé, para que alguém passasse diante de uma casa dessa e perguntasse a um orientador que estava ao seu lado: que casa era essa? E ele poderia dizer: essa casa e essas outras, todas que estão nessa avenida, eram casas que recebiam pessoas como nós, que ainda não conseguíamos perceber o que é fazer o gesto do amor, da caridade, da fraternidade. E aí, nos dirigíamos a esses ambientes, éramos acolhidos e muitos nos chamavam a atenção e nos convidavam para mudar as nossas condutas. E aí, naturalmente, esse discípulo, vamos colocar assim, diz assim: é verdade que as coisas funcionavam assim? Eu disse: era assim que funcionava. Mas hoje, ao longo do tempo, nós aprendemos a amar, que é a palavra mais forte que existe, amar de verdade. Amar ao próximo como a nós mesmos. Que o cidadão que está ali citado, Jesus Cristo, ele nos trouxe isso porque aprendeu ao longo da sua trajetória, andou mais rápido do que nós e aceitou a missão de governar esse orbe que hoje já está muito melhorado graças à sua permanência por pouco tempo, deixando exemplos. Não precisou escrever nada. E nós, ao longo do tempo, viemos tentando traduzir de forma muito complicada aquilo que era para ser de extrema simplicidade. Quando ele disse: quem são os meus parentes, minha mãe, meus irmãos? São todos aqueles que têm Deus no coração. Não é? Se dirigiu a outros que tinham vidas tortas dentro do entendimento e da nossa compreensão, não é? De conduta. Ele foi lá, abraçou e acolheu, como quem diz: todos
temos o direito de ser amado, precisamos ser acolhidos para que a gente consiga se transformar. Quantos de nós que estamos aqui nessa trajetória, quando alguém nos estende a mão, nos abraça, nos acolhe, e a gente chega a ter lágrimas nos olhos de agradecimento e carinho, a gente muda tantas coisas, tantas atitudes. É só isso. Eu não tenho preocupação se vamos ser muitos ou poucos, porque o que interessa é que a essência, essa seja bem entendida do que o nosso mestre falou lá atrás, e que agora é que alguns de nós estamos começando a tentar perceber o que isso representa. É só uma reflexão, para que o amigo que posicionou e acha que isso vai acontecer daqui a esse tempo que ele se refere, não se preocupe. Inclusive com a sua participação positiva de tantas orientações e ensinamentos que tem passado também para nós pelas suas palestras, isso tudo tem um efeito que vai tirar os ismos e vai deixar o coração à frente de tudo. Um abraço.